Vamos para mais uma aula aqui do nosso concurso IBAMA. E esta aula em específico é para analista ambiental do tema 1, licenciamento ambiental. Está lá no conteúdo programático do tema 1, licenciamento ambiental, obras de infraestrutura. E é claro que o analista ambiental, principalmente do IBAMA, precisa conhecer sobre obras de infraestrutura. E é o que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos conhecer um pouco, né, sobre o que são essas obras de infraestrutura, obras relacionadas à rodovia, ferrovia, portos, né, relacionado ao aproveitamento hídrico, né, hidrelétricas, para que a gente entenda aí um pouco, né, relacionado ao licenciamento ambiental desses tipos de empreendimentos. É claro que não precisamos ter um conhecimento profundo, específico, relacionado à obra, mas conhecimentos mais simplórios é necessário para que a gente consiga, né, fazer uma prova aí, né, com qualidade. E se prepare, que eu vou pegar todas as questões da prova de 2013 e vou responder todas as questões. Todas as questões serão respondidas e comentadas. Também farei isso com as questões discursivas. As questões discursivas, nós vamos também responder todas as questões, né? Comentaremos essas questões e, claro, em relação também à nossa redação, né? A nossa redação relacionada aí aos temas propostos aí do concurso IBAMA. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Para que a gente comece essa brincadeira. Olha, não. Já estou querendo adiantar. Obras e infraestrutura, parte 1. Eu estou considerando aqui a parte 1, porque nós teremos também uma outra parte, a parte 2. Esse tema ele é um pouco extenso, e se eu colocasse todo o tema dentro de uma aula só, ela ia ficar muito extensa. Então, eu vou aqui, né, trabalhar com essa parte 1. Eu vou aqui iniciar, né? São projetos de construção civil relacionados à infraestrutura, né? Então, relacionados à infraestrutura. Eita, passou aqui. Então, nós temos aqui aproveitamentos hidráulicos, aproveitamentos hidrelétricos, transmissão de energia, rodovias, ferrovias e portos. Para que a gente conheça cada tipo de empreendimento, né, relacionado aí a esse tópico que é obras de infraestrutura. Então, começando aqui com o nosso aproveitamento hidráulico, aproveitamentos hidráulicos, certo? São aqui importantes para o desenvolvimento de projetos agrícolas, pecuários, né? E produção de energia, né? Fazer um aproveitamento hidráulico tem essa importância, porque a gente vai fazer, por exemplo, o represamento de um corpo hídrico. Né? O represamento de um corpo hídrico, com o objetivo de formar aí, né, um reservatório, a gente tem aí a possibilidade de captação de água para projetos agrícolas. Então, a gente tem isso no Brasil, né? Então, a gente tem um represamento de corpos hídricos, formando aí reservatórios. Eu vou fazer as definições aqui de cada situação dessa, certo? E aí, nessa formação do reservatório, podemos captar água para projetos agrícolas, né? Irrigação, né? Podemos fazer processos de queda, né, d'água para obtenção da energia elétrica, geração da energia elétrica, né, que é justamente as hidrelétricas. E nós temos, então, aí a possibilidade de utilizar esse recurso hídrico como uma fonte, né, importante aí para alguns tipos de empreendimentos, como energia, né, agrícola. Então, a gente vai ter aqui
né? Eu vou recompartilhar aqui a tela novamente. Então, a gente vai ter aqui, certo? Esses aproveitamentos hidráulicos, começando aqui, ó, com a barragem, né? Então, a barragem é a estrutura física, né? Então, aqui, uma barragem, represa ou açude, é uma barreira artificial feita em cursos de água, né? Para retenção de grandes quantidades de água. O corpo de água resultante é um lago artificial, o qual também costuma receber as mesmas denominações de barragem, né? Ou então aí, né, essa água represada, né, o que nós chamamos aí também de reservatório. Então, aqui nós temos a barragem. A barragem é uma estrutura, né? Pode ser uma estrutura de concreto, ela pode ser formada também com estruturas de pedra. Isso vai depender, claro, do porte dessa barragem, né? A gente vê as barragens aí com estrutura de concreto mesmo, né? Então, essa estrutura ela vai ser construída justamente para poder represar esse recurso hídrico, e aí com essa retenção dessa água, a gente vai formar esse lago artificial, que é justamente, né, o reservatório, e com esse reservatório a gente vai poder fazer isso aqui, ó, né? Projetos agrícolas, porque a gente vai ter como captar água para fazer irrigação, né? Pecuários, porque, claro, né, criação de gado precisa de captação de água também, né? Os animais precisam beber água, e são muitos animais, né? Você tem aí uma criação, imagine, criação de gado aí de 10 mil cabeças de gado, 5 mil cabeças de gado, né? Produção de energia, que é com o processo de obtenção, de geração da energia elétrica, Então, aqui eu tenho aqui a definição de reservatório, né? Então, reservatórios é justamente o acúmulo dessa água aqui, resultante da construção dessas barragens. Então, a gente constrói essas barragens e a gente vai ter o reservatório, certo? O objetivo é ter o reservatório. E aí nós vamos fazer a tomada de água, certo? Desses reservatórios. Então, a gente tem aqui as estruturas hidráulicas projetadas para retirar água dos cursos d'água, como rios, canais, lagoas, reservatórios, né? Nós temos essas tomadas de água, geralmente por adutoras, né? Estou escrevendo com mouse, viu? É por isso que está assim. Então, assim, essas adutoras, né? Ela tem um objetivo, é uma forma de canalizar a água, né? Então, a gente pega, né? Faz a captação de água desses rios, né? Desses corpos hídricos em geral, ou então, né? Quando é feita uma barragem, a gente faz a captação de água para poder utilizar essa água para um fim, né? De algum tipo de empreendimento. Nós temos, claro, né, as grandes barragens que são construídas aí no país e que foram construídas, e nós temos também pequenas barragens. Às vezes, uma fazenda, né, uma propriedade pequena, ela não é tão grande assim, mas ela tem um curso de água, lá, ela tem um recurso hídrico, e ele faz, né? Claro que tudo isso depende de um processo de licenciamento ambiental, né? É por isso que esse tema tem a importância, porque tudo que nós estamos falando aqui está relacionado com o processo do licenciamento. Então, aí a gente tem aí, a partir de uma autorização ambiental, a partir do licenciamento, ok, né? Você vai fazer aí todos os estudos, né, dos recursos hídricos, da barragem, os estudos de captação de água, né? Analisar se vai ter algum tipo de impacto ambiental relacionado à redução daqueles recursos hídricos, né? Se vai impactar muito, qual é a forma de impactar menos. Então, tudo isso vai ser feito, né? E a partir de um processo de licenciamento, a pessoa, né, o empreendedor, ele pode implantar a barragem para reter aquele recurso hídrico num lago artificial,
né, no caso, num reservatório, com o objetivo de fazer a captação, né, por meio aí desses equipamentos, essas estruturas que vão captar essa água para fazer, né, os empreendimentos, como a gente tem aqui os principais, que é a energia elétrica, a pecuária e empreendimentos agrícolas, que é por meio do processo de irrigação, né? Então, o objetivo é basicamente você entender o que é essas denominações, né? Você entender o que é essa tomada de água, o que são essas estruturas hidráulicas, o que é um reservatório, o que é uma barragem, para que você possa, né, fazer a leitura da sua questão relacionada ao processo do licenciamento. O objetivo aqui, final, é um licenciamento ambiental. A prova é o tema licenciamento ambiental. Então, tudo está ligado ao processo do licenciamento, né? Então, a gente tem aqui os aproveitamentos hidrelétricos, né? Os aproveitamentos hidrelétricos. E aí, nos aproveitamentos hidrelétricos, nós vamos avaliar, né, a estimativa do potencial hidrelétrico, né? Estudos do inventário hidrelétrico, estudos de viabilidade, projeto básico, projeto executivo. Eu estou colocando isso aqui para que você entenda de uma vez, certo? Os conceitos. Você consiga clarear na sua mente o que significa esses conceitos, para que a gente perceba que o órgão ambiental, o analista ambiental, ele precisa ter um olhar em todas essas etapas do empreendimento. Ele precisa ter um olhar lá do conceito do empreendimento até a execução do empreendimento. Ele precisa ter esse olhar específico, né? Ele vai conseguir identificar os impactos ambientais, identificar as possibilidades de compensação e mitigação dos impactos, se ele tiver esse conhecimento sobre o conceito do empreendimento até a execução desse empreendimento. Então, começando aqui, né, com a nossa brincadeira, né? A gente já começou, né? A gente vai falar aqui da estimativa do potencial hidrelétrico. Essa estimativa do potencial hidrelétrico vão ser feitas, assim, avaliações, né? Então, são avaliações técnicas, claro, né? Isto não é uma característica da prova, né? O potencial, já está dizendo, é o potencial, né? Se você lembra lá de física, lá no seu ensino fundamental, lá na 8ª série, e no ensino médio, né, você deve lembrar que nós tínhamos a energia potencial. A energia potencial quer dizer que não é uma energia de execução, é a potencialidade, né, daquela energia. Então, a mesma coisa também é o potencial hidrelétrico, vai ser avaliado toda a questão geológica, a questão hidrológica, né? A questão geológica ela vai ter uma importância, né? A questão hidrológica, a questão do clima, das chuvas, né? Então, tudo isso vai ser avaliado para se estimar um potencial hidrelétrico, né? Esse é o objetivo de estimar o potencial hidrelétrico. Então, a gente tem aí, né, essa questão de avaliar a geologia, né, de avaliar, né, os aspectos topográficos, hidrológicos, os aspectos ambientais, para que a gente possa ver a vocação aí dessa energia elétrica, né, dessa bacia, né? Este é o objetivo, né, dessa estimativa do potencial hidrelétrico. E a gente tem aqui os estudos, né, de inventário hidrelétrico, os estudos de inventário hidrelétrico, né? Então, esses estudos de inventário hidrelétrico, o nome já está dizendo, né, inventário, né? A gente, na verdade, inventariar mesmo, né? Estabelecer, né, a altura, a queda,
né, para que o que a gente pode gerar de energia elétrica a partir daquela queda, e você vai fazer uma análise mais específica dos dados secundários, ambientais, né, meteorológicos, enfim, ainda estamos na parte de conceito, né, de avaliar toda a possibilidade de ter, né, ver o potencial, né, e a partir desse potencial fazer um inventário para a gente ter aí uma coisa mais específica relacionado à capacidade de produzir energia elétrica ali, né? Eu estou colocando essas questões porque existe, né, no programa a questão de projeto básico, projeto executivo, né? Então, eu quero fazer com que você entenda bem o que é um projeto básico e o que é um projeto executivo, né? Porque aí a gente vai fazer os estudos de viabilidade. Os estudos de viabilidade, ele já vai participar do projeto básico, né? Porque o que seria o projeto básico, né? Deixa eu colocar aqui novamente aqui a minha telinha, né? O que seria esse projeto básico, né? Porque a gente tem aqui os estudos de viabilidade, vamos ver aqui toda a viabilidade para implantar, né, uma hidrelétrica no local. Então, assim, por exemplo, nesses estudos de viabilidade, a gente vai ter a relação com a questão da população, né? Tem viabilidade implantar esse troço aqui, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: a gente tem um inventário hidrelétrico, tem um potencial hidrelétrico, a gente sabe que funciona, mas será que tem viabilidade a gente fazer deslocar toda essa população para outro local, deslocar ela, para que a gente possa executar esse empreendimento? Será que tem viabilidade ambiental, né? O que esse empreendimento vai gerar de energia, o que vai gerar, na verdade, de importância para o nosso país, para as cidades, para o Estado? Será que tem viabilidade ambiental? Será que o impacto ambiental não é maior, né, do que o que nós vamos ter de benefício? Será que temos mais benefícios do que prejuízos? Então, essa viabilidade vai estar aqui, ó, no estudo de viabilidade. Aí, vamos dizer que a gente conseguiu dizer, ó, tem viabilidade sim, tem viabilidade. Aí a gente vai para aqui, ó. Projeto básico. O projeto básico é justamente mostrar tudo isso que foi feito, né? Mostrar todo um projeto básico relacionado, quais são os programas ambientais que devem ser apresentados no momento do estudo, ou no momento da execução desse trabalho, né, da execução desse empreendimento. Quais são as etapas? Temos que ter o licenciamento ambiental, né? Como é que vai ser esse licenciamento ambiental? Qual vai ser? Seria o projeto básico da gente entender como é que nós vamos trabalhar este empreendimento de energia elétrica. Mas aí o projeto executivo, ele vem com os desenhos técnicos, todo o projeto de engenharia, de execução de engenharia, os custos para a implantação disso. Então, vai ter todos os custos de implantação, né? O projeto executivo é para poder executar mesmo, né? Então, o projeto executivo, inclusive, ele não é nenhuma característica assim. Isto geralmente é solicitado no momento da execução mesmo do projeto. Por exemplo, né? Você já assistiu às minhas aulas anteriores e sabe sobre licença prévia, licença de instalação, né? Que é a licença de implantação. Então, vamos dizer que na licença prévia, a gente poderia ter aí um projeto básico, né? Olha, eu vou liberar a sua licença prévia,
Agora eu quero um projeto básico, né? Ou eu vou liberar sua licença prévia, agora eu quero o projeto de implantação, um projeto executivo disso, para eu te dar a licença de implantação, né? Como é que você vai executar isso? Eu preciso do projeto executivo. Então, o projeto básico seria lá, no início, para obter a LP, obter a licença prévia, é claro, né? O estudo ambiental, mas o projeto básico. Então, eu preciso do estudo ambiental, o estudo de impacto ambiental, ou qualquer outro estudo ambiental, um estudo ambiental simplificado, e preciso também do projeto básico. Agora, no momento que eu emiti a sua licença prévia e agora eu quero emitir a licença de implantação, a licença de instalação, eu quero o seu projeto executivo. Eu quero saber como é que você vai executar isto, né? Eu não tenho como entregar o projeto executivo agora, mas eu posso entregar como um condicionante da licença de implantação. Você tem aí até 60 dias para me entregar, depois que eu liberar a LI, a licença de instalação, você tem até 60 dias, 90 dias, 120 dias para me entregar o projeto executivo. Então, a gente tem que saber separar aí o que é um projeto básico e o que é um projeto executivo do empreendimento. Eu estou falando aqui da questão de aproveitamentos hidrelétricos, mas isso está de acordo a qualquer tipo de empreendimento que seja licenciado pelo IBAMA. Eu estou falando aqui de grandes empreendimentos, né? Então, empreendimentos hidrelétricos, transmissão de energia, rodovias, ferrovias e portos. Então, isto aqui, né? Aí, beleza, né? Maravilha. Aí nós vamos aqui, para transmissão de energia. A gente tem aí o projeto implantado, certo? Como é que a gente vai fazer a transmissão da energia, né? Então, a transmissão da energia aqui, processo de transportar energia entre dois pontos, né? O transporte é realizado por linhas de transmissão. Então, você tem que saber o que é, Muita gente já viajando aí por aí, andando, né, pelas estradas, já viu, né, essas estruturas, as linhas de transmissão de energia. Ela vai trazer a energia de um ponto, né, que ele está colocando aqui de alta potência, ou seja, aonde está se gerando a energia, né, que no caso, quem é que está gerando energia? Pode ser uma hidrelétrica, pode ser uma termoelétrica, pode ser um parque, né? Uma usina fotovoltaica, pode ser uma usina eólica, um parque eólico, um complexo eólico, tanto, né, no mar como lá é o offshore, que nós teremos aí uma grande, né, quantidade de parques sendo licenciados agora, e os parques eólicos onshore, que já temos uma cacetada aqui no Brasil, já temos um monte de parques eólicos onshore. Toda essa energia gerada, ela tem que ser transportada por linhas de transmissão, que para implantar essa linha de transmissão, a gente tem todo o mesmo processo. A gente precisa definir o conceito do projeto, né? O conceito desse projeto, por onde esse projeto vai passar? Essa linha de transmissão vai passar por onde? E aí, quando ela passa, claro, né, por mais de um estado, aí a gente tem um impacto ambiental regional. Isso quer dizer que o licenciamento ambiental é pelo IBAMA, o licenciamento ambiental é federal, porque ela está passando por mais de um estado, né? Esta linha de transmissão. Então, você tem a linha de transmissão, está lá, a gente vai avaliar toda a área que vai passar essa linha de transmissão, vamos avaliar as áreas que serão suprimidas, que serão feito o desmatamento para colocar essa linha de transmissão, vamos avaliar se ela vai passar por áreas protegidas, né? Áreas de APP, áreas de preservação permanente, né? Se vai passar por algum tipo de unidade de conservação, tudo isso vai ser avaliado e a gente vai ter aí um projeto conceitual com a solicitação do licenciamento ambiental para esse tipo de projeto.
E aí, é claro que também temos aí depois o projeto executivo. Como é que a gente vai implantar isso? Como é que a gente vai fazer? Né? Eu vou usar um parafuso. Esse parafuso vai custar quanto? Né? Então, isso está dentro do projeto executivo. O projeto para executar o empreendimento. E é claro, licença de instalação, licença de implantação, projeto executivo na licença de implantação, licença de instalação. Então, nós temos aí todas essas linhas de transmissão levando essa energia, né, levando essa energia do local que está sendo gerado a energia para os consumidores, né? Levando aí para os consumidores, vai conectar aí aos consumidores. Então, estas são as linhas de transmissão de energia, né? São obras de infraestrutura. E aí nós temos aqui também essas obras de infraestrutura, as rodovias. Ó, rodovias. Rodovia é qualquer estrada rural asfaltada, né? É o conceito, né? Mas todo mundo sabe o que é uma rodovia, né? De acordo com as definições aí do Código de Trânsito do Brasil, né? São vias rurais de rodagem pavimentadas, né? Que corresponde a uma via de transporte interurbano de alta velocidade. O que nós temos interessante aí de rodovia? Uma rodovia, quando ela é federal, é uma rodovia que ela perpassa por mais de um estado. Então, esta rodovia é uma rodovia federal, logicamente, licenciada pelo órgão federal, pelo IBAMA. É o IBAMA que faz o licenciamento deste tipo de empreendimento. Se a rodovia ela não perpassa por 2 estados, ela está dentro de um estado, então ela é uma rodovia estadual, certo? É uma rodovia só do estado, aí o licenciamento ambiental é estadual. O licenciamento ambiental é local em relação ao licenciamento federal, né? Então, a gente também tem a mesma coisa. Vai implantar uma rodovia, vamos ter uma... Se vai implantar uma rodovia, vamos ter um estudo de impacto ambiental, para obter a licença prévia, saber se aquele local realmente é o melhor local para se licenciar essa rodovia, né? Vamos ter aí todo um processo para obter a licença de implantação, depois que já tem LP, né? E aí vamos ter o projeto executivo disso, né? Que é o projeto básico, é o que foi entregue ao órgão ambiental lá para obter LP. Ele faz o estudo de impacto ambiental, estudo ambiental, e faz também o projeto básico. Olha, o que é a rodovia? A rodovia é isso aqui, ó. Ela vai pegar desse ponto a esse ponto, ela vai ter essas particularidades, tal, projeto básico. E aí depois a gente vai fazer o projeto executivo para a licença de implantação, a licença de instalação desta rodovia, né? E o projeto executivo envolve todos os custos que o empreendimento vai ter para implantar aquilo ali. E aí, é claro, vamos ter aí os condicionantes relacionados, isso proposto pelo empreendedor, mas o órgão ambiental avalia e coloca isso na licença ambiental, né? Os condicionantes para implantar a rodovia. Quais são os condicionantes? Aí eu vou ter planos e programas ambientais para fazer com que, né, o impacto ambiental seja o mínimo possível na implantação desta rodovia. Então, então a rodovia ela tem uma coisa interessante aqui, porque isso pode ser colocado em prova, faixa de domínio. O que é a faixa de domínio da rodovia? Porque você chega lá, o cara está falando a rodovia, a faixa de domínio da rodovia, aí você... Eita, aqui saiu tudo aqui. Peraí. Tá. Né? Faixa de domínio da rodovia, aí você, poxa, o que é faixa de domínio? Ó, define-se como faixa de domínio... Deixa eu dar uma apagadinha aqui da minha... Pronto. Minha caneta. Ó, então aqui, define-se como faixa de domínio
a base física sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída pelas pistas de rolamento. As pistas de rolamento são as pistas que vão passar os veículos, né? Você pode dizer assim, essa rodovia ela tem 2 pistas de rolamento, porque ela passa por ela 2 vias de veículos, né? Tem 4 pistas de rolamento, são 4 vias, 5, 6 vias, 6 pistas de rolamento. Então, as pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, né? São estruturas que vão estar lá, né, enfeitando a rodovia, né? Obras de arte, acostamento, todo acostamento, sinalização, faixa lateral de segurança, com limites definidos conforme o projeto executivo da rodovia. Olha o projeto executivo aqui, né? O projeto executivo, né? A execução do projeto da rodovia, né? Então, a gente tem aí a faixa de domínio entre 15 a 60 metros, né? Essa é a média de largura de 15 a 60 metros, é a faixa de domínio, né? Então, ela é variada de acordo a cada rodovia, dependendo do seu uso, é determinada conforme o órgão responsável. Porque o órgão responsável pode ser o DENIT, né, que é o órgão federal, e pode ser os órgãos estaduais, quando a rodovia é estadual, né? E o DENIT, quando a rodovia é federal, é o DENIT que define. Então, essa faixa de domínio é onde vai estar todas as estruturas, componentes da rodovia. Então, o cara pode chegar lá na prova e dizer assim, na faixa de domínio da rodovia, né? E você vai saber já que compreende tudo. Acostamento, pistas de rolamento, obras de arte que possam existir, né, na própria rodovia, que fazia parte do projeto executivo da rodovia, né? Então, por exemplo, a gente fala aqui de rodovias pedagiadas. Então, a gente sabe que o governo ele lançou vários editais há um tempo atrás para licitação, né, para escolher empresas para fazer o processo de pedágio da rodovia, ou seja, fazer todo o melhoramento da rodovia, duplicar essas rodovias, fazer obra de arte, né, fazer todo um processo que a rodovia tivesse a capacidade de absorver aquele trânsito de veículos, e aí simplesmente a empresa cobra o pedágio. E nós temos diversos pedágios no Brasil, né? Então, essa empresa, né, quando ela vai executar, né, o empreendimento, que é melhorar a rodovia, duplicar a rodovia, ela já vai pensar também numas estruturas de obras de arte, né? Qualquer tipo de situação que enfeite a rodovia, às vezes um próprio processo de complexo de viadutos, né? Esse complexo de viadutos que é construído, ele tem algumas estruturas, né? Alguns canteiros, né? Com algumas obras de arte. Esses canteiros também pode ser canteiros mais ambientais, né? Que tem assim vegetação, plantas ornamentais, ou até plantas também, como é que se chama? Que sem ser exótica, né? Que sejam natural do local, né? Que sejam plantas naturais, plantas da própria biota local. Mas ali você vai ter todo um projeto e toda essa estrutura que está envolvido é o que nós chamamos de faixa de domínio, certo? O objetivo dessa aula, como eu já disse, é a de te entender esses empreendimentos ferrovia. Olha, aqui na ferrovia, ferrovias, né? Olha, eu já trabalhei licenciando tudo isso aqui. Já licenciei todo esse tipo de empreendimento, de transmissão de energia, rodovia, trabalhei em ferrovia, né? Eu trabalhei com todo esse tipo de empreendimento. E agora, por exemplo, estou trabalhando até com um porto, né? Então, assim, ferrovias, né? Então, aqui, uma ferrovia é um sistema de transporte baseado em trens correndo sobre trilhos previamente dispostos. O transporte ferroviário é predominante em regiões altamente industrializadas, e aí é que está a questão, né?
nós temos assim, um apelo muito grande no Brasil, e está sendo até discutido, né, essa questão da melhoria e de construção de rodovias em nosso país, ou de ferrovias, né? Construção de ferrovias em nosso país. Porque uma área industrializada, né, ou até, por exemplo, transporte de minérios, transporte, né, a ferrovia, ela tem muito mais eficiência, é muito mais barato, né? Melhora, no caso, a qualidade, né, do transporte, porque imagine que a maior parte dos nossos transportes nós dependemos de rodovias. É muito complicado, é muito caminhão, muita coisa que é transportada por caminhões, né, por veículos em rodovias, poderia ser transportada em ferrovia. E eu posso dar um exemplo de minérios, né? Tem uma grande importância o transporte de minério aí nas ferrovias. Até quando se avalia a implantação de um grande empreendimento de mineração, já se avalia também a possibilidade da construção de uma ferrovia, né? Então, isso já está sendo avaliado. Então, assim, ferrovia é um tipo de empreendimento, claro, que geralmente isso vai passar por mais de um estado, e passando por mais de um estado, né, nós temos aí o licenciamento ambiental IBAMA. A não ser quando a gente tem aí um projeto de ferrovia somente no estado. Aí, quando é somente no estado, aí o licenciamento ambiental ele vai ser estadual, não vai ser, claro, um licenciamento ambiental federal, né? Mas as ferrovias, a gente fica sabendo aí o que é uma ferrovia, e como qualquer outro empreendimento, nós temos também que ter toda essa avaliação. A avaliação do projeto básico, como é que vai ser feita essa rodovia ou essa ferrovia, para onde é que ela vai, qual a importância dela, o projeto básico, e depois nós teremos o projeto executivo. E é claro que dentro desses processos, as mesmas etapas de licenciamento ambiental, porque são projetos grandes, então você vai ter a licença prévia, a licença de plantação, a licença de operação, quando esse empreendimento já estiver para operar. Mas é claro que, para que a gente saiba essas etapas do licenciamento, é necessário que o empreendimento seja submetido lá àquela ficha de caracterização da atividade, porque quem vai dizer como é que vai ser as etapas, como é que vai ser o licenciamento, é o IBAMA, por meio de um termo de referência, ou se já tem um termo de referência publicado, certo? É o IBAMA que vai falar sobre, que vai se manifestar como é que vai ser o processo do licenciamento ambiental. E aqui os portos, né? Então aqui o porto é uma área abrigada de ondas correntes, localizada à beira do oceano, mar, lago, rio. Então, esses portos, eles estão abrigados dessas correntes de água, né? Porque a gente cria estruturas para barrar essas correntes. Então aqui é destinado à atração de barcos e navios, né? Com o pessoal e serviços necessários ao carregamento e descarregamento de carga e ao estoque temporário deles, como instalações para o movimento de pessoas e carga ao redor do setor portuário. Em alguns casos, terminais especialmente designados para acomodação de passageiros, quando a gente tem aí esses portos de passageiros, né? Então, aqui um porto que está localizado à beira do oceano ou mar é constantemente chamado de porto marítimo. Porto marítimo, né? Então, a gente tem aí o porto marítimo, ele está aí, né, relacionado a um porto no oceano, no mar. À beira de um rio ou estuário é chamado de porto fluvial. Porto fluvial, certo? Seria um porto fluvial. Eu posso dar um exemplo de um porto fluvial, né? O lá de, por exemplo, de Manaus, né? O de Manaus é um porto fluvial, porque é um porto no rio, né? É um porto no rio. Então, você tem lá o rio, é um porto no rio, é um porto fluvial, né? Aqui o porto, por exemplo, aqui de Salvador, né, onde eu estou, é um porto marítimo. É um porto marítimo porque a gente está falando de águas do mar.
né? Então, aqui, porto fluvial, porto marítimo, mas tem a mesma função. São portos para descarregar equipamentos, né? A gente tem aí esses containers aqui, ó, a quantidade de containers, né? Que são transportes de mercadorias que vêm aí por esses navios, né? Essas embarcações. Então, a gente tem aí, né, o porto, essa possibilidade. É um projeto aí, claro, um projeto que é licenciado pelo órgão ambiental federal, quando a gente trabalha aí com um porto marítimo, por exemplo, um porto marítimo que ele tem, né, um impacto ambiental regional, porque está no mar, né, está justamente no mar, isso é só um licenciamento ambiental junto ao IBAMA, né? Apesar que nós temos uma classificação. O IBAMA ele deu uma situação, né, junto lá com a Lei Complementar 140 e com uma norma, um decreto, né, que tem relacionado às atividades licenciáveis pelo IBAMA, a gente tem aí, né, a quantidade, né, portos menores, ele pode ser licenciado pelo Estado. Quando eles são maiores, aí ele vai ser licenciado pelo IBAMA, né? Vai ser licenciado pelo IBAMA. É um processo já de licenciamento, né? Farei uma aula específica sobre isso, né? Sobre essa parte aí do decreto. Então, aqui a gente tem aqui, né, aqui, ó, já um pequeno porto, né, destinado principalmente à recreação, mas habitualmente chamado de marina, né? Então, a gente tem aqueles portos, né, pequenos, né, que a gente tem aí as lanchas, né, mais relacionado à recreação mesmo, e isto nós chamamos de marina, né? Então, a marina tem lá várias lanchas, vários barcos pequenos, é diferente de um porto marítimo, que tem essa característica, né, desses equipamentos, grandes equipamentos para poder estar transportando containers, certo? O porto fluvial, que é a mesma coisa, a diferença é que ele está no Rio, né? E aí eu dei o exemplo aí do Porto de Manaus, né? Porto de Manaus, lá em Manaus, a gente tem aí um porto fluvial, né? Porto fluvial, certo? Então, essa é... Interromper o compartilhamento. Essas são as principais características dos empreendimentos, certo? E que está relacionada a obras de infraestrutura e que pode estar relacionado aí, né, com a nossa prova do IBAMA. Essa semana agora eu vou colocar uma aula aqui com toda a resolução de questões da prova de 2013 e algumas questões da prova de 2008, certo? Fique atento aí, fique atento. E até a nossa próxima aula.